chicos, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje nós vamos falar de 3 verbos, o verbo ser, o verbo estar e o verbo levar. Esses verbos têm a ver com as estruturas descritivas. Junto a isso, nós também vamos falar sobre os adjetivos, porque a gente precisa desses adjetivos para poder fazer as descrições. Essas descrições, elas podem ser tanto psicológicas como físicas. Vamos ver? Então vamos lá. Primeiro vamos relembrar dos pronombres personais. Para eu fazer a conjugação de qualquer verbo, primeiro eu preciso ver qual é a pessoa que está sofrendo a ação. Então, temos as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. São elas: yo, que é o eu do português, tu, que é tu ou você do português, ele ou ella, que é ele ou ela, usted, que é senhor ou senhora do modo formal, nosotros ou nosotras, que é o nós do português, vosotros ou vosotras, que é o vós do português, ellos, ellas, que é eles ou elas do português, e ustedes, que é senhores ou senhoras, que é o modo formal usado em alguns países hispânicos. Vamos à conjugação. Yo soy, tú eres, él, ella, usted, es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas son, ustedes son. É importante cuidar da segunda pessoa do singular, o tu, que no espanhol é tu eres e não tu és. Usamos o verbo ser para diversas situações, mas hoje vamos nos focar em descrever coisas, objetos e pessoas. Outro verbo que também vamos usar para descrever coisas, pessoas, animais e objetos é o verbo tener. Esse verbo tener também precisa de um pronome pessoal. Cada pronome pessoal existe um verbo correspondente. Vamos ver como fica a conjugação deste verbo? Lembrando que o verbo tener é um verbo irregular, isso no presente do indicativo. Então, a conjugação do verbo fica assim: yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Lembrem-se que, sempre nos verbos do presente do indicativo, mesmo quando o verbo é irregular, a pessoa de nosotros e vosotros não sofre nenhuma mudança. Por isso, continua nosotros tenemos e vosotros tenéis. Outro verbo que também vamos usar para descrever algo, neste caso, para falar da roupa que estiver vestindo, é o verbo levar. É importante lembrar que esse verbo pode ser usado em outro contexto também, mas aqui vamos usar para falar de roupas que estamos vestindo. Assim posso falar que llevo gafas, tu llevas gafas, ele leva gafas, nosotros levamos gafas, vosotros levais gafas, ellos levam gafas. Lembrando que gafas são óculos. Também posso usar o verbo vestir-se. O verbo vestir é um verbo irregular. Ele tem uma mudança no seu radical quando fazemos a conjugação. Outra coisa também importante é que quando colocamos o se, quando agregamos esse se ao verbo, quando ele vai ser conjugado, ele precisa virar um pronome de complemento. Então, a conjugação certa seria: me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, os vestis e se visten. Lembrando aqui que nosotros e vosotros também não muda na sua conjugação no presente do indicativo, mas mesmo assim esse verbo é um verbo irregular. Agora que falamos dos verbos, vamos falar dos adjetivos, pois eles são essenciais para que possamos fazer uma descrição de algo, de um objeto ou de uma pessoa. Quando vamos descrever ao pelo de uma persona, ou seja, ao cabelo, podemos dizer que ele está suelto, recorrido, que é amarrado, que ele tem um tamanho curto ou um tamanho largo, que significa comprido, rizado, que significa crespo, lácio, que significa liso, ondulado, com trança, que é trança, com monha, com coque, com cola,
com um rabinho de cavalo, ou até mesmo se a pessoa é calva, ou seja, careca. Aqui usamos o verbo ser para designar como é o cabelo dessa pessoa, curto ou largo e assim por diante. Quando falamos de los ojos, podemos falar na sua cor e no seu tamanho. Por exemplo, ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, ojos grises, que são os olhos acinzentados, ojos negros. Esses ojos podem ser grandes ou pequenos. Também podemos usar o verbo tener. Por exemplo, ella tiene ojos azules y muy grandes. Ou o verbo ser. Los ojos de ella son marrones ou negros. Quando falamos da aparência, também podemos usar tanto o verbo ser como o verbo tener. Ou, se caso queremos descrever o que a pessoa está vestida, também podemos falar do verbo llevar. Então, aqui podemos falar que ella es grande ou pequena, joven ou adulta, lleva gafas ou lleva corbata, tiene pecas ou tiene bigote, tiene barba. Pecas significa sardas. Quanto a seu caráter, também podemos falar e usar o verbo ser. Bem, el chico es simpático, ele es reservado, ella es curiosa, ella es tímida e criativa, e assim por diante. Todas as características podem ser usadas com o verbo ser. Podemos agregar também na sua descrição algumas qualidades. Por exemplo, es bueno em matemáticas, adora cocinar, adora el deporte, le gusta la música, adora dibujar, que é desenhar, ama los gatos, sabe tocar la guitarra e assim por diante. Voltando à gramática, vamos falar das estruturas descriptivas. Aqui nós temos o verbo ser mais o adjetivo. Exemplo, Celeste es morena y muy guapa. Como já foi falado anteriormente, poderíamos usar qualquer adjetivo para descrever a pessoa. Alto, bajo, gordo, delgado, guapo, feio, moreno ou rubio, lembrando que rubio é loiro. Já o verbo llevar geralmente se utiliza com substantivos. Sua amiga lleva minifalda, sapatilhas azules e gafas de sol. Sua amiga está vestida com uma mini saia, tênis e óculos de sol. Vamos fazer uma descrição desta chica? Bem, começando, esta chica tiene pelos pelirrojos, que são os cabelos ruivos. Também tiene el pelo largo. Sus ojos son verdes y grandes. Su piel es blanca. Tiene el cuerpo delgado. Y lleva una remera blanca. Vamos a describir esta pareja. Bien, el chico es alto y delgado. Su piel es clara y su pelo es castaño y corto. Sus ojos también son castaños. La chica es baja, también tiene el pelo corto y castaño. A ellos les gustan mirar las estrellas. Bien, chicos, e assim terminamos a nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana.